o Musto para campo. Mas ali naquelas circunstâncias, né, você não tem inúmeras alternativas no banco que o Kudê pudesse utilizar para jogar o time para frente, para manter o mesmo ritmo alucinante que o Inter impôs no primeiro tempo. E o Inter foi muito bem e é muito bom, muito bem organizado taticamente, justamente para fazer essa marcação-pressão. Ele faz muito bem isso, consegue muitos gols assim. E aí é muito difícil manter isso pelos 90 minutos. Então, assim, naquela coisa que a gente fala de justiça do futebol, realmente, o primeiro tempo foi do Inter, o segundo tempo foi do Flamengo, então nessa soma o 2-2 é justo. E também o Domi também teve essa leitura para colocar o Vitinho de novo pelo lado esquerdo, né? Quando o Gerson estava jogando pelo lado esquerdo no primeiro tempo, porque era uma coisa que a gente falava até na quinta-feira, o Vitinho jogou melhor pelo meio. Só que aí, quando você não tem o Bruno Henrique, e aí você tem que adaptar outro jogador para aquela posição e para manter o Vitinho no meio, não deu certo nesse primeiro tempo. Então, foi bom ele ter tido essa leitura para colocar o Gerson de novo, ditando o ritmo do jogo ali pelo meio, e aí isso mudou a cara do Flamengo. E é um time que tem muito mais alternativas mesmo, né? Muito mais qualidade, o elenco titular, que a gente até estava discutindo na quinta, né? Não sabemos quem são os 11 titulares do Flamengo, porque talvez não saibamos, dado que esse ano é super atípico e sempre tem um ou outro fora. Ontem Bruno Henrique suspenso, o Gabigol já está fora há um tempo por conta de lesão, o Arrascaeta também. Então, assim, você não tem ainda todos os jogadores disponíveis, mas mesmo assim, né, se você pega o elenco do Flamengo, com os 11 que entraram em campo ontem, já era superior. Tem mais jogadores que podem decidir do que o Internacional. Então, no segundo tempo, fez valer esse talento de Everton Ribeiro, de Gerson. Eu acho muito legal quando vem o Everton Ribeiro e faz o segundo gol dele de cabeça, né? Também se postando ali no meio da área, sem marcação e conseguindo empurrar a bola para dentro. Um jogador que é mais baixo, né? Então, chama a atenção quando faz um gol de cabeça assim. E ele fez contra o Bragantino, se eu não me engano. Foi um jogo recente. Contra o Corinthians. O Goiás. Corinthians, isso, gente. São muitos jogos na minha cabeça. Na cabeça de todo mundo. Tem muito jogo aí. Nesse caso aí, o Flamengo tentou pelo alto, né? Porque o Gustavo Henrique cabeceou. Quando não deu, foi por baixo mesmo, com o Everton Ribeiro fazendo o gol do empate. Teve um duelo bonito entre os treinadores e um entendimento fora de campo também, que foi legal, né? Eles ameaçaram uma discussão, mas, depois parece que se entenderam, termina com um abraço, um segurando o rosto do outro. Até aí tá tenso, né? Mas termina bem, dando um exemplo para quem estava por trás deles, porque foi a maior baixaria ali na arquibancada mesmo, né? No espaço que hoje é reservado aos dirigentes. Os dirigentes do Inter reclamando que tinha dirigente do Flamengo demais, uma movimentação de segurança. Seguranças do Flamengo foram para a porta do túnel. E aí o momento em que o Kudê reconhece que exagerou em alguma coisa. E vai rolar o afago, Mansur. E eu acho que tem uma outra questão. O jogo foi belíssimo na questão das ideias, da execução das ideias. A gente teve também atuações individuais absolutamente notáveis. O Patrick, pelo Inter, que parece realizar um milagre de multiplicação dele próprio, né? Na questão ele encarna a intensidade que o Kudê quer. O Pedro, que exibiu todo o repertório que um camisa 9 pode ter. Enfim, teve várias atuações interessantes e ideias executadas. A única parte não tão boa do jogo, eu acho, se me permitem a crítica, o Inter, especialmente no segundo tempo, ele abusou demais durante o jogo. A partir da metade ali do segundo tempo, quando o físico do Inter já não respondia mais e o volume do Flamengo era muito grande, eu acho que houve uma dose de antijogo um pouco acima do normal. Eu acho que foi isso que gerou, pelo que deu para entender, foi isso que gerou esse desentendimento ali da beira do campo. Mas, enfim, foi um espetacular jogo, um jogo muito dividido em etapas muito claras, assim. O Inter tentando executar essa intensidade e essa pressão de saída de bola contra um time que tenta construir, causou os problemas que geraram os gols. Mas no segundo gol, quando sai o segundo gol, o Flamengo já tinha um pouco do controle do jogo, já criava oportunidades a partir da sua construção. E ele se descontrola ao ceder o 2-1 e começa a fazer o Flamengo uma pressão ofensiva que era descoordenada, porque um dos volantes saía para ajudar Vitinho e Pedro na pressão ofensiva e os três meias do Inter pelo centro, Marcos Guilherme, Patrick e Edenilson, sobrecarregavam o Arão. Então todo esse jogo direto do Inter acontecia com muita facilidade nas costas da defesa e o jogo quase escapou do Flamengo. No segundo, quando o Flamengo ocupa o campo ofensivo, com essa ocupação de espaços racional que o Domenech prega na sua maneira de jogar,
com o Everton Ribeiro alternando com o Isla pela direita, Felipe Luiz fazendo o mesmo com o Vitinho já pelo lado e o Gerson compondo o meio-campo. Apesar do risco que esse Flamengo tem quando tem 3 meio-campistas de não pisar tanto a área, porque os pontas tendem a jogar mais abertos, o Flamengo construiu um volume que aí o físico do Inter já não respondeu, porque o preço dessa intensidade do Inter, inclusive para conter um Flamengo com uma qualidade técnica muito alta, ele também cobrou um preço no segundo tempo. E acho que o resultado fica muito justo no final por isso. Acho que seria injusto se o Flamengo saísse derrotado. Agora, num jogo de altíssimo nível, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista da execução por parte dos jogadores, né? É algo difícil da gente ver no campeonato. Foi um ótimo espetáculo. Agora, a pressão que o Inter impôs, Renata, no começo da partida, seria difícil de manter o jogo todo, né? Isso. Muito, ainda mais sem trocar peças, né? Sem que você tenha peças que consigam executar dessa mesma maneira essa pressão. E eu acho que, só complementando o que o Mansur falou, quando você pega a pressão que o Inter faz na saída de bola, você pode ver como os movimentos são todos coordenados, né? De um jogador aperta num, o outro chega no outro. Essa já é o segundo tempo, quando o Inter não tá mais conseguindo fazer, né? Essa pressão, é isso? É no segundo tempo esse lance? Primeiro. Ou é no primeiro ainda? Essa era no primeiro. Isso ainda é o primeiro. Mas as ações são muito coordenadas, a movimentação de todos os jogadores. Então, dá para perceber como o Inter entendeu a ideia de jogo do Kudê, né? E faz isso de maneira muito coordenada. Porque quando você não faz, sempre sobra um jogador. E aí acaba que o time consegue sair jogando. Mas dessa maneira, ó, chega um, chega dois, sobra um aqui na área que consegue receber a bola e fazer o gol. Então, assim, é uma aula de pressão na saída de bola, os 2 gols do Inter. E acho importante destacar que a gente está falando, claro, dos gols, né? Porque mudaram a partida, né? Os gols foram decisivos. E eles saíram, as 2 jogadas saíram dos pés de jogadores do Flamengo. Mas essa pressão também limitou a atuação ofensiva dos laterais do Flamengo, né? Eles têm participação muito importante. O Isla ocupando mais o lado e o Felipe Luiz saindo mais pelo meio. E com essa pressão eles ficaram mais inibidos, não conseguiram dar esse apoio ao ataque. Eu acho que tem 2 debates interessantíssimos aí. Um é pela questão da entrada do Vitinho. Por que eu imagino que o Domenech tenha tentado iniciar o jogo com o Gerson pelo lado e o Vitinho pelo centro? Quando o Flamengo tende a jogar com o meio-campo, vamos dizer, com Arão, Thiago Maia e Gerson, como ele tem os pontas jogando mais abertos, por vezes o Flamengo tem esse controle da bola, o volume do jogo, mas uma dificuldade de entrada na área. Por quê? De um lado, o Everton, que é um jogador que sai da ponta para o meio, ele também vem para tentar esse último passe. É um jogador que gosta muito de jogar ali na entrada da área, tenta a finalização de fora, quanto o último passe. E quando o outro ponta, que é o jogador que abre campo pelo outro lado, também fica mais pelo lado, você tem pouca pisada na área. E o Flamengo não corrigiu isso há um tempo, tendo o Arrascaeta como esse terceiro homem de meio. Na ausência do Arrascaeta, a primeira tentativa foi o Diego. O Diego não dá essa agressividade de área toda. Ele vem armar um pouco mais atrás, retém um pouco mais a bola. O Vitinho foi fabricado, entre aspas, pelo Domenech para ser talvez esse jogador. Só que ontem isso gerou 2 questões no primeiro tempo. Ele se comportou mais como um segundo atacante junto ao Pedro do que como o terceiro meio-campista. Então, quando o Flamengo era pressionado em sua defesa, por vezes as alternativas de passe na saída de jogo para zagueiros e volantes, elas pelo centro elas ficavam mais difíceis, porque os laterais do Flamengo estavam bloqueados e as alternativas pelo meio, você criava uma distância grande entre ataque e meias. Então o Flamengo tinha pouca, como o Vitinho estava muito próximo ao Pedro, tinha pouca alternativa dessa saída pelo centro. E o Flamengo tinha essa dificuldade. E o Gerson estava recebendo pouco essa bola pelo lado. Inclusive o Gerson faz a jogada do gol, evidente que numa circunstância do jogo, ele já era um meia, né, naquele momento, partindo da esquerda, mas ali é uma outra circunstância. Além disso, eu acho que a gente entrou num debate no início do jogo que ele é vital para discutir futebol brasileiro. Como os 2 gols do Inter saem de roubadas de bola na saída de jogo do Flamengo, começou-se a discutir se era certo ou errado sair jogando. Quebrar Isso significa fazer a... Quebrar a bola foi uma expressão muito usada na nossa transmissão, até com o Luiz Carlos Júnior, com o Muricy Ramalho e com o Paulo Nunes. Né? Volta e meia o debate girava em torno de quebrar ou não quebrar a bola. Que é, na verdade, se livrar dela, mandar ela para frente. Né? O que eu costumo dizer é que quando você faz a pergunta errada, em geral você chega às conclusões equivocadas. A pergunta não é se é certo ou errado sair jogando ou se é certo ou errado dar o chutão. A pergunta é qual é o seu modelo? Para que você se preparou?
O time que se prepara para sair jogando fará o gol que o Flamengo fez de empate, insistindo no modelo após ter tomado um gol naquelas circunstâncias. E ao evoluir no modelo, evoluirá de maneira a criar melhores opções de passe para sair jogando melhor, evitando esse tipo de erro de ontem, e até para que os jogadores tenham a compreensão e a tomada de decisão correta do momento de dar a bola longa, porque não há nenhum treinador no mundo, eu duvido que haja um, que proíba o chute longo. É evidente que não há. O que há é a tomada de decisão equivocada ali. Assim como um time que se programar para jogar longo, para ter a primeira bola com um jogador de imposição física, para tentar ganhar a disputa no alto, e daí ocupar o campo adversário através de uma jogada longa, esse sim provavelmente não deva sair jogando, porque vai sair jogando errado, porque ele se programou para outro modelo de jogo. A questão é o tipo de jogo para o qual você se prepara, e não se é certo ou errado dar o chutão, ou se é certo ou errado sair passando a bola.